Uma arma biológica? Um vírus tecnológico? Pandemia. Seja bem-vindo. Vamos aproveitar a quarentena para a gente aprender um pouco sobre essa história da China com o tema "A culpa é da China, sim". Você que tem sentimento de culpa por ter culpado alguém ou por ter sido muito culpado por alguma coisa que você não fez, não pense que eu estou falando isso no sentido literal. Eu acho que ela tem culpa no cartório também. E SARS-CoV, né? A família SARS, o corona é da família SARS. E a família SARS já matou 800 pessoas em 2002 e 2012, não é? Atingiu quase 11 mil de infectados. Então veja, ele já existia e o vírus vai sofrendo mutação. Por isso que a gente atualiza a vacina de gripe, porque a gripe ela sofre mutação. Especificamente nesse caso, o vírus sofreu mutação e esse vírus se hospeda em animais, por exemplo, como o morcego, né? Há quem diga em algumas pesquisas que não foi direto do morcego, passou por um outro bicho e agora esse bicho passou para o humano. Há quem diga que é uma arma de destruição, né, biológica feita em laboratório. A grande questão é se veio de morcego ou se veio de laboratório, saiu da China, porque os chineses comem morcego, de modo que o mercado que foi fechado lá, né, foi anunciado, a OMS anunciou oficialmente dia 30 de janeiro, né, que era um problema de ordem mundial, uma catástrofe, né, estava vindo por aí. A questão é a seguinte: a China demorou bastante para anunciar. Essa é a primeira coisa que nós podemos abordar. A segunda coisa que nós podemos abordar: o homem que disse, olha, ele é altamente transmissível, transmite rápido, né, e fica incubado, dura de 2 dias a 2 semanas. É um perigo, né? O médico, né, chinês que faleceu agora, esses dias com 30 e poucos anos, ele foi preso, punido e agora morreu. Não tinha imunidade baixa, não era idoso. E aí? Será que a China tem culpa no cartório em ter omitido, a OMS também em ter omitido? A grande questão é, a China nunca poupou os seus. Seria a China responsável por tentar matar mais um pouco dos seus para controlar a quantidade de pessoas que tem no país, já que é o país mais populoso do mundo com 1,3 bilhões de habitantes? Tentaram controlar a taxa de natalidade por 35 anos. Impediram e mataram, né, entre aborto, mais de 400 milhões de crianças. Em 35 anos, hoje milhares delas teriam 35 anos de uma história. Então eles não poupam os seus, eles não têm cuidado com os seus. O mercado foi fechado, o mercado que vendia lá morcego, cobra, carne de cachorro. Eles têm uma festa, né, onde eles exaltam a carne de cachorro como uma carne comestível. Aqui na cidade que eu estou, já foi fechado uma vez um bar, né, uma espécie de uma lanchonete, que eles acharam no congelador carne de cachorro. De quem era a lanchonete? Chinês. Eu não estou aqui criando uma raiva sua contra os chineses. A gente precisa separar. Uma coisa é o governo, é o poder, é o comunismo, que já matou mais de 100 milhões de pessoas, só na China 65 milhões. Mao Tse Tung, entre 1949 para frente, matou mais de 60 milhões, só chineses. Por aí você tem uma ideia. O país que mais matou, o que estava a taxa mais alta era 20 milhões, a China vem com 60. Eles não poupam os seus. E a minha pergunta é: poupariam os nossos? Nossos filhos? Nossos pais? Nossos irmãos? Nossos avós? Nossa história? Nossa independência? Pouparia? Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, eles têm 1,3 bilhões de habitantes. Eles querem diminuir a quantidade. Seria o vírus uma arma poderosa para diminuir a quantidade de habitantes? O tiro saiu pela culatra? Essa cidade tem 11 milhões de habitantes. 2 milhões viajam nesse período que é do Ano Novo. E foi exatamente quando o vírus estava incubado nas pessoas. A maioria delas, antes deles decretarem que não podia viajar, 2 milhões de pessoas entraram no avião, saíram do avião, pegaram o táxi, pegaram o Uber, passaram por imigração, saíram do país, entraram em quase 20 dias, 60 milhões estavam isolados na sua casa, isso só
na China. O vírus se espalhou de forma assustadora. Eles sabem de onde saiu, sabem como saiu, e eles foram irresponsáveis em punir, prender o médico ao invés de dar um estado de alerta. O médico morre como herói. Se você estudar um pouco mais a fundo, 99, 2000, que saiu alguma coisinha, eles conseguem tolir a liberdade de expressão, que foi o caso da morte do médico, eles conseguem tolir a imagem deles na internet. Mas tem lá uns vídeos, quartos da morte na China, você pode assistir. Tem imagens que só foi vista no holocausto nazista. Você vê nos quartos da morte crianças que são deixadas para morrer, porque a mãe só pode ter um filho. Quando ela tem o segundo filho, se ela não abortar, ela tem que deixar, e aí eles falam que vão levar para adoção, leva para um lugar onde a criança é deixada para morrer, mas eles falam que é um orfanato, mas o orfanato tem que pegar um barco, tem que chegar numa montanha, subir ela e lá em cima é o orfanato. Crianças são jogadas no mar, crianças são deixadas na montanha, crianças são deixadas nos quartos da morte. Pessoas tiveram acesso e filmaram criança nos últimos momentos de vida dela. É alarmante, é triste, é assustador. São imagens que comovem, mexem com o nosso coração, e nós podemos observar que eles não têm pena nem dos seus. Então, nesse inteirinho aí, eles matam 400 milhões de pessoas. Muitas mulheres morreram também quando foram ser ali tornadas estéril, porque quando eles descobriam, eles iam nas casas e as mulheres tentavam fugir de tudo que é forma, porque queriam criar os seus filhos, e eles faziam fortunas com as famílias mais ricas. Quem tinha o segundo filho e queria criar, tinha que pagar fortunas em multa. Então essa opressão sacrificou milhões e milhões de pessoas. Eles comem escorpião, tudo que é nocivo, tudo que é perigoso, tudo que é imundo, tudo que é sujo, tudo que vive no negro, na escuridão, na imundícia. É exatamente isso que os chineses gostam de comer. A pessoa não tem culpa de ter nascido na China. O chinês de bem não tem culpa. Nasceu na China, aprendeu a cultura. Isso para ele é normal, porque nós somos cognição, emoção e comportamento. A gente é fruto do que a gente aprende. A gente tem atenção, memória e enfim, todo esse quadro, né, intrínseco, introspectivo das nossas emoções, que registra, que valida, que aceita aquilo que ela aprende. É possível reaprender? Mas é muito difícil mexer na cultura, mexer no comportamento, mexer no desejo. E aí o assunto vai muito além do que nós imaginamos, que é sobre conhecer a si mesmo, que é até um curso que eu tenho do mapeamento neurocomportamental, que é como você se conhece. A questão é a seguinte, não vai mudar, falar sobre isso não vai mudar, então essa questão não vai mudar. A questão é que é o seguinte: eu acho que a China tem culpa no cartório, sim, que a gente tem que pedir para que Deus tenha misericórdia deles, Deus tenha misericórdia do mundo, Deus tenha misericórdia de nós, e nesse momento nós possamos nos apegar a Deus e à salvação, e se algo acontecer, que nós possamos estar na eternidade com Deus. Não adianta agora pastores, líderes evangélicos ou espirituais mundiais brigar pelo poder, brigar pelo dinheiro, brigar pela posição. Claro, é óbvio que não vai resolver culpar alguém, mas é importante nós sabermos, e aqueles que passarem dessa para outra, que estejam com Deus, e que os que não passarem, que saibam, pelo menos estejam informados, e que alguém possa realmente estar incomodado, não é? Não entrou vírus no cérebro de ninguém, não. Eu compartilho da opinião de que a China tem culpa no cartório, sim, a partir do momento que o vírus começa até o momento que o vírus ele é disseminado. Muitas brechas são deixadas, o tiro saiu pela culatra e o mundo precisa estar realmente preocupado, e a nossa principal preocupação hoje é viver um dia de cada vez, né? Viver o hoje, amar hoje, perdoar hoje, lutar hoje e tentar ser feliz hoje. Depois eu vou fazer num outro vídeo, eu quero falar um pouco sobre esse livro, né, que foi lançado em 2008 e chamado O Fim dos Tempos, onde uma mulher escreve e diz que em 2020 um vírus infectaria milhões de pessoas e mataria milhões delas. Interessante, né? Com a parte mística, espiritual e cristã, ela influi nos nossos tempos. Nunca houve algo tão palpável quanto a certeza de que vamos morrer e precisamos saber para onde vamos, né? O que estamos fazendo aqui. Agora fica fácil encontrar o propósito de vida e encontrar Deus, e tá aí a oportunidade. Pega a sua Bíblia, folheia, aceite Jesus e tenha uma vida eterna, né? Bom, eu espero que você tenha de alguma forma gostado desse vídeo. Não me julgue. Se eu estivesse na China, eu digo que lá seria preso, punido ou até morto, mas não estou na China. Deus nos guarde. Um grande abraço e até a próxima.
O feto dentro. E é assim que eles saboreiam essa iguaria, se é que a gente pode chamar isso de iguaria. Já observa que eles trituram bem os miúdos do cão, colocam ali pimenta e vão formando uma espécie de pasta. Os bichos vivos ficam no cercado à espera do abate.